Bom dia, família! Bom dia! Que alegria estar aqui com vocês mais essa manhã para adorarmos o nosso Deus. E antes de ouvir a palavra de Deus, vamos orar ao nosso Deus. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos teu filho, Pai. Obrigado, Senhor, pelas incríveis notícias que tivemos já nessa manhã, e vamos ter à tarde também na conferência de mulheres, Deus. Obrigado, Pai, pelo batismo do Tiago que vai acontecer, Deus. Eu oro, Pai, para que os discípulos sejam luz lá na USP, Pai. Para que a gente possa salvar o maior número possível de pessoas lá, Deus. Usa o Tiago para isso, Pai. Usa também nós, na região leste, na sul, na oeste, para fazermos um grande impacto, Deus. Usa as mulheres hoje, Deus, poderosamente, Pai, para poder fazer estudos bíblicos para impactar vidas de muitas mulheres. Abençoa essa pregação agora, me enche do teu Espírito Santo, Pai, que eu não fale da minha palavra, mas da sua, Deus, e oramos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. A evolução do homem depende da sua capacidade de fazer autocrítica. Deixamos de evoluir quando repetimos para nós mesmos mentiras que nos permitem ignorar completamente a realidade. A essas mentiras que dizemos a nós mesmos, chamamos de auto-engano. O auto-engano, irmãos, paralisa a gente espiritualmente. Ele impede o crescimento, o amadurecimento. Talvez você não tenha nem percebido, mas certamente você já passou por auto-engano. Certamente você já disse a si mesmo mentiras com cara de verdade. Inicialmente, um problema real ocorre na nossa vida, e você, para se proteger desse problema, sua mente cria uma causa irreal que a justifica. A questão é que, apesar dessa falsa impressão, o problema, ele não é solucionado. Muitas vezes, nem sequer considerado. Eu vou dar um exemplo disso. Pais cujos filhos têm condutas inadequadas. E eles justificam isso culpando as más companhias na escola, ao invés de assumir responsabilidade na educação. Isso acontece também com aquele profissional que insiste em dizer que não é promovido porque o chefe tem uma implicância constante contra ele. Imagina você que quer fazer uma viagem. Eu gostaria muito de conhecer a França, o Museu do Louvre, a Itália, Roma. Gostaria muito de conhecer a Europa. Mas eu imagino que muitos aqui têm esse sonho. Talvez viajar para o Japão, para a China, para os Estados Unidos. Mas imagina só, se você quer fazer uma viagem internacional com a sua família, só que você tem dificuldade para economizar e juntar dinheiro para fazer essa viagem. Em vez de atacar a causa real, que são seus gastos compulsivos, você julga que você ganha pouco, que seu salário não é suficiente. Nossa, eu sou um cara de azar, eu ganho pouco, eu não ganho o suficiente para fazer uma viagem. Quando, na verdade, o problema está na sua disciplina financeira. Internamente, você reforça a ideia que você está bem financeiramente até. Que você é uma pessoa disciplinada. E que o único obstáculo para realizar a sua meta é a baixa remuneração. E a realidade é que o problema, ele persiste, ele não é resolvido e nem sequer abordado. E você começa a acreditar nessas mentiras que você conta para você mesmo. A gente aprende nos princípios básicos que sinceridade não equivale à verdade. Muitas pessoas são sinceras nas coisas que elas acreditam, mas não necessariamente aquilo é verdade. Porque a verdade é absoluta, amém, irmãos? A verdade é a palavra de Deus. E o que é sinceridade? Bom, as pessoas, elas têm suas versões da verdade. Por isso tem muitas religiões aí no mundo. Cada um acredita numa coisa. Cada religião tem os seus dogmas. E muitas pessoas são sinceras seguindo as suas religiões, mas estão no engano. Então, o título de hoje, Mentiras Sinceras. Vamos ver na palavra de Deus como lidar contra o auto-engano. E você vai sair daqui convicto para poder seguir a palavra de Deus plenamente e ter uma vida feliz com Jesus Cristo, amém?
Vou falar sobre uma das minhas séries favoritas de toda a minha vida. Eu acredito que muitos aqui também, que é o Chaves. Chaves é um clássico. Por que é um clássico? Porque atravessa gerações, crianças de muitas gerações assistem o Chaves, como se fosse algo atual. E tem um personagem especial que ele explica muito bem o que é o auto-engano, que é o professor Girafales. Ele falou uma frase que eu nunca me esqueço. A própria frase dele tem engano. A frase é a seguinte: eu nunca me engano. Eu só me enganei uma vez, quando acreditei estar enganado. Professor Girafales. E essa frase diz tudo. Então a própria frase, ele já assume o engano e também diz que não se engana. E muitas vezes nós somos assim também. Muitas vezes a gente fala as coisas, expõe nossas opiniões, quando na verdade nós precisamos entender melhor a raiz do nosso coração. Vamos para Atos capítulo 23, continuar a série que está sendo feita na região sul e oeste, amém? Atos capítulo 23, versículo 1. Estão comigo, igreja? Contexto aqui, vocês que estão fazendo a série, lembram que Paulo, ele estava diante do Sinédrio. Por causa das suas convicções, estava pregando a palavra de Deus e os judeus queriam persegui-lo. Queriam impedir ele de pregar em Jerusalém. E ele é colocado ali num tribunal humano. Versículo 1. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Então Paulo basicamente fala assim: eu sou incrível. Até hoje eu tenho feito as coisas e de nada eu tenho culpa. Eu estou com a consciência tranquila até o dia de hoje. E a gente vai ver que Deus humilhou ele. Paulo queimou a sua língua. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 2. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que batessem na boca. Aqui Deus humilhou, amém? Eu dei uma pesquisada nesse trecho para ver o motivo pela qual Ananias, o sumo sacerdote, mandou bater na boca de Paulo. Parece que não teve nada demais, mas o ponto é que Paulo chamou os líderes da sinagoga de irmãos. O que acontece? Paulo, antes de ser um discípulo, ele perseguia a igreja. E ele queria fazer parte do Sinédrio. Ele era um dos chefes dos fariseus. E o que impedia ele de acessar a cadeira dos fariseus, cadeira do Sinédrio, que eram 71, era a idade. E Paulo, você sabe a história, ele organizou o apedrejamento de Estevão. Ele perseguia cristãos em Damasco. Mas certo dia, Jesus apareceu para ele e Paulo ficou cego. Depois de 3 dias e 3 noites jejuando, ele foi batizado e se tornou um discípulo, amém? Aquele que perseguia agora está sendo perseguido. Então Paulo, ele acaba chamando eles de irmãos, lembrando aqui do passado. E qual que era a palavra correta que ele deveria usar para se dirigir a eles? Autoridades do povo e anciãos. Você não podia simplesmente chamar líderes como esses de irmãos. E aí Ananias ficou ofendido com isso. Ele falou: bate na boca dele. Veio lá o soldado e bateu na boca de Paulo. E Paulo foi humilhado. Esse foi o primeiro erro de Paulo, mas teve mais. Versículo 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo fica com muita raiva que ele apanhou na boca. E aí ele se dirige de forma insolente e desrespeitosa contra o sumo sacerdote, Ananias. E ele fala assim: Deus te ferirá, parede branqueada. Nossa, parede branqueada, como assim, não? Ele está chamando de parede branqueada. Se você olhar em Mateus 23, Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. E a palavra no grego é similar a essa daqui que Paulo usa. Então Paulo lembrou de Cristo e usou a mesma palavra contra o sumo sacerdote.
o maior líder, a maior representação de autoridade no judaísmo. E o que Jesus quis dizer? Que eles são bonitos por fora, porque os sepulcros naquela época eram como os daqui da Consolação. Eram lindos, maravilhosos, obras de arte. Mas por dentro estava cheio de ossos e imundícia, por ser um cemitério. Então Paulo está chamando o sumo sacerdote de hipócrita, ainda que era verdade, amém? Mas aqui, Paulo ele queria se livrar, ele queria oportunidade para continuar pregando livremente o evangelho. E ele não foi sábio de como ganhar os líderes. Paulo insultou uma autoridade, esse foi o segundo erro dele. Versículo 5, vamos ver como Paulo reage à repreensão. Repreender, falou, como é que você ousa insultar o sumo sacerdote? Versículo 5. Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então, ao ser repreendido, Paulo disse, ops, botou a mão na boca, perdão, eu não sabia, desculpa, eu não sabia que você era o sumo sacerdote. Me perdoa, perdão. Então, Paulo começou ali a se desculpar. E olha que interessante, ele reconheceu seu engano. Paulo não foi teimoso. Ele poderia pensar, nossa, eu estou aqui para pregar o evangelho. Deus me incumbiu de falar a mensagem de Jesus para o Sinédrio. Então eu estou certo quando eu acuso esse saduceu. Não, ele não foi teimoso, ele foi humilde. Ele reconheceu os seus dois erros. E mais do que isso, ele lembrou de uma escritura, que está em Êxodo 22, versículo 8, não precisa ir lá, mas Paulo cita aqui, que diz que você não pode fazer uma ofensa a uma autoridade religiosa, principalmente sumo sacerdote. Primeiro ponto de hoje, o auto-engano da teimosia. Paulo se retratou. Ao invés de ele se justificar, não, ele se retratou, perdão, desculpa. Ao ser repreendido, ou pego em flagrante no engano, como é a sua reação? Quando você é pego de surpresa em algo que você fez errado, você procura se justificar, ou você pede perdão, irmão, eu falei uma besteira e você se retrata. O que é retratar? É você voltar atrás e falar algo diferente do que você tinha dito antes, porque você percebe o seu engano. E aqui na igreja, nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos vencer o auto-engano da teimosia. Tem discípulos que eu vejo que chegam atrasados no culto. E aí, quando a gente quer ajudar e pergunta, irmão, o que aconteceu? Por que você chegou atrasado? E aí vem muitas desculpas. Porque o metrô estava lento. Porque estava trânsito. Porque eu tive muita dificuldade para chegar por fatores externos. Aconteceram muitas coisas, meu dia foi difícil. Quando, na verdade, o mais honroso a se fazer é falar, foi minha responsabilidade. Eu não me programei, sabendo que tinha trânsito, não me programei para sair mais cedo. Impureza. Já teve uma ocasião em que eu ajudei um discípulo que estava tendo lutas com impureza, tinha caído em pornografia, masturbação, porque nós temos uma convicção, como igreja, que discípulos e discípulas têm que ser puros sexualmente, amém? Mas esse irmão falou, eu trabalhei muito hoje, e eu estava muito cansado. E no meu cansaço, eu fiquei fraco, enquanto estava navegando na internet, eu acabei sendo atraído pela pornografia. Satanás me seduziu. E aí culpa Satanás, culpa a internet, culpa o trabalho, culpa as emoções que as pessoas fizeram ele sentir, mas não assume a responsabilidade. Irmãos, vamos fazer um acordo. Vamos ser pessoas de honra, amém? Quando você é teimoso, ninguém gosta de pessoas teimosas. Você já conviveu com alguém teimoso? Com alguém orgulhoso, que se justifica? A pessoa se justifica querendo parecer uma imagem de maior honra, quando na verdade você fala, nossa, que feio isso. Mas se a pessoa é humilde e fala, foi meu erro, minha responsabilidade, você fala, nossa, que cara corajoso, que irmã corajosa. Não é assim? Então esse é um princípio da Bíblia. É mais nobre você se retratar do que tentar preservar a sua honra. Segundo princípio que a gente aprende com Paulo, memorizar as escrituras possibilita autodiscipulado.
Paulo, ele memorizou Êxodo 22, versículo 8. E ele usou isso para quê? Para discipular o sacerdote? Não, ele se discipulou. Ele falou assim, perdão, irmãos, eu não sabia que era autoridade, não sabia que era o sumo sacerdote, e diz lá na Bíblia, a Escritura, que nós temos que respeitar as autoridades do templo. E eu pequei, contradizendo essa Escritura. Como identificar engano? Se você tem dificuldade, lembra de Escrituras, amém? Se você tem ótimos tempos com Deus, se você cresce em convicção, você vai conseguir se ajudar. O que é o autodiscipulado? Autodiscipulado é você lembrar da palavra de Deus para ajudar seu próprio coração. E é claro, a gente precisa da ajuda dos irmãos também. Isso é indispensável. Mas eu quero animar a gente a elevar nosso padrão, amém? Vamos nos discipular também. Em Salmo 73, versículo 6, tem uma dica muito preciosa para quem é orgulhoso e não sabe. Ou seja, todo mundo que é orgulhoso, na verdade, não sabe. Está enganado. Então vamos ver aqui Salmo 73, versículo 6. Isso é uma das minhas escrituras prediletas em Salmos. Olha o que fala aqui. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. A palavra de Deus compara o pecado do orgulho com um colar. O que é o orgulho? Orgulho é quando você não aceita a correção. Alguém vem e mostra a palavra de Deus para você e você reage, tentando se justificar, ao invés de assumir responsabilidade. E isso é orgulho, isso é arrogância, presunção. E o que é o colar? Colar, quando a pessoa usa o colar, todo mundo vê, menos a própria pessoa. Por isso que o orgulho é comparado com o colar. Mas qualquer coisa prática aqui que a gente pode aprender. Eu tenho um desafio para cada um de nós. Se você tem dificuldade de reconhecer seu coração, pergunta para a pessoa que é mais próxima de você. Se você é enganoso ou não. Se você é orgulhoso ou não. Se você é teimoso ou não. Pergunta para sua esposa. Se você tem pais, discípulos, pergunta para eles. Pergunta para sua namorada, se você namora no reino. Pergunta para o seu discipulador, para a sua discipuladora. Pergunta para pessoas que conhecem bem você. Irmão, irmã, o que eu tenho de orgulhoso? O que eu preciso mudar? E você vai ouvir, amém? Eu garanto para você que você vai ouvir muitas coisas. Mas isso é bom. Isso é bom, irmãos, porque a Bíblia ensina a gente a amar a repreensão. A Bíblia nos ensina a acatar conselhos e, principalmente, acima de tudo, a palavra de Deus, amém? E aqui eu quero ser aberto, porque muitas vezes eu sou enganoso. E tem uma pessoa especial que me ajuda muito, que é, obviamente, minha esposa, amém? A Carol. E quando eu estive no Rio de Janeiro, a gente teve alguns episódios, muitos episódios, assim, em que a Carol me mostrou meu coração. E eu pude me humilhar diante de Deus e pedir perdão para a Carol. A Carol não só mostra meu engano. Antes de mostrar, antes de conversar comigo, olha o que ela faz, irmãos. Ela ora a Deus para que eu seja humilde, para aceitar a correção e mudar meu coração. Muitas vezes não precisa nem ela falar. Eu mesmo, Deus, Ele muda meu coração e eu falo para a Carol, Carol, sabe aquilo que eu falei? Eu discordo. Eu mudei de ideia. Então, muitas vezes a Carol fala, realmente eu orei por isso. Deus atendeu a minha oração. Uma vez a gente estava morando lá no Rio de Janeiro, em Botafogo, praia de Botafogo, pertinho da praia. Que incrível. Eu adorava aquele lugar. Que incrível poder ter com Deus andando na orla da praia de Botafogo. Só não pode nadar porque aquela praia é suja. Mas a vista é incrível. Tem o Pão de Açúcar ali perto, amém? Dá para ver o Cristo. É um dos melhores lugares possíveis para se morar e nem era tão caro. E a gente morava numa kitnet, porque se paga mais pelo local do que pelo lugar em si, pelo apartamento. Então eu gostava muito e a Carol queria muito sair de lá. Primeiro que, quem não sabe, minha esposa Carol, ela é cantora de ópera, amém? Ela é cantora lírica. E a Carol, ela, diariamente, ela precisa exercitar a voz. E por isso ela precisa ensaiar e ela canta muito alto. E os vizinhos constantemente reclamavam. Eles gritavam, cala a boca. Falavam coisas terríveis. E a Carol, ela continuava animada, amém? Porque ela já está acostumada desde pequena com isso. E a Carol, ela
ela pensou, nossa, eu gostaria muito de sair daqui, amém? Queria ir para um lugar, olha isso, ela começou a orar para encontrar um lugar em que o vizinho fosse um cantor de ópera também. Aí ela contou para mim essa oração, falou, nossa, você está impossível. Irmãos, eu sinto vergonha de ter falado isso, porque meu engano foi falta de fé. E eu estava com uma visão comodista. Nossa, mas aqui a gente está perto da praia, tem um mercado barato aqui. Aqui é incrível, eu não queria sair de lá. E o lugar que a gente pretendia se mudar, que a Carol ela encontrou, era na Vila Isabel, que é perto da UERJ, onde a gente tem um bate-papo espiritualmente. Falou, nossa, está perto dos discípulos, porque lá no Botafogo não tinha muitos discípulos. Irmãos, eu subestimei completamente o poder da oração dela. E eu fiquei muito triste por isso. A pessoa pôde ser aberta, e eu falei assim, olha, amor, se a gente conseguir um lugar mais barato e maior, vamos. E ela orou, e foi exatamente o que aconteceu. A gente conseguiu um lugar maior, melhor. Não tinha vista para o Pão de Açúcar, mas o local era incrível, porque a gente estava perto dos discípulos. E o vizinho era um chinês, cantor de ópera. Eu não tenho desculpa nenhuma para ter falta de fé, amém, irmãos? Primeiro que a palavra de Deus, ela é clara. Se você tem fé, eu quero animar cada um aqui a acreditar no poder da oração. Sua oração pode mudar Deus. A Bíblia fala isso. Deus pode mudar a sua mente. Em Nínive, quando Jonas pregou a palavra, Deus disse, vai lá e pregue o juízo em 40 dias. E os ninivitas, eles se arrependeram. E Deus, quando viu isso, ele se arrependeu de destruir Nínive. Então nós podemos mudar a mente de Deus com a nossa oração. Isso não é incrível? Então eu quero dar esse desafio. Fala com uma pessoa enganos que eu tenho. Em que área que eu sou teimoso, teimosa, orgulhoso, orgulhosa. E aí você ouve, aceita, fica feliz, agradece e pede mais, amém? Vamos sair daqui, irmãos, com o coração puro para Deus, amém? Livres do engano, que é a mentira. Atos 23, versículo 6. Vamos continuar a nossa leitura sobre Paulo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio, irmão, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns mestres